bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pode Olhar. E hoje nós vamos falar um tema importantíssimo para você sair do seu lugar. Mudanças! Que a gente quer, mas a gente não quer fazer o movimento do negócio. As coisas caem do céu. Fica esperando a pandemia acontecer para você sair da sua casa, da sua casca. Para com isso, gente. Tem gente que tem medo de mudança. Eu tenho medo de não mudar, pelo amor de Deus, que as coisas precisam sempre melhorar, né, gente? Conta aí, Dre, seu depoimento da vida. É porque assim, o que acontece? Só por mim, como que né? chegam esses temas aqui? Como que vocês decidem o tema? Acho que a gente é plena, né? Vai acontecendo uns rolê na nossa vida, durante a semana, principalmente, que a gente vai gravar, pra gente entender o que é pra falar. Exato. E aí, assim, dá um movimento, que a hora que a gente vê, tá uma fazendo constelação, outra fazendo barras com a outra no Theta Healing, porque vem tudo pra gente olhar, né? Exatamente. Então, como aconteceu esse rolê, né? De mudança. Então, mudanças. Eu sempre gostei muito de mudanças, mas tudo que tinha a ver com a minha parte profissional sempre foi um pouco complicada, honrando o pai e mãe, que sempre foi concursado, 20 anos na empresa, tudo isso que eu falei pra vocês nos outros podcasts. Então, nem o mapa, ele é estagnado, né? Existe o mapa da vida, tem o mapa astral, tá? Mas existem as outras vertentes, principalmente a revolução solar, que é um mapa muito importante, que é a evolução do seu mapa. Então, como a mandala, né? Para quem já fez o mapa, existe uma mandala e é como se fosse um relógio. Então, ela vai caminhando, né? Conforme os movimentos estão acontecendo nesse momento. Então, a revolução solar é o seu mapa natal conversando com o momento astrológico de agora. E aí, entrei numa revolução solar geminiana, né, Gêmeos, eu tenho ascendente Lua em Gêmeos, então eu sempre gostei de movimento e de mudanças, então eu mudava bastante coisa em mim, cabelo, cor, né, nunca fiquei nisso, mas o movimento necessário, eu ficava lá procrastinando, né, eu sempre fiz mudanças de trabalho, coisas assim, meio que no impulso, né, e quando eu comecei a olhar, eu falei, puxa, mas todas as mudanças me levaram para algo melhor. Então já era o universo falando, se movimentar direitinho, você vai para algo melhor, exato. E não sei se vocês sabem, mas eu também sou enfermeira, além de astróloga, e eu tava percebendo ali que tava precisando fazer um movimento nesse sentido, porque tava fechando o ciclo. E eu falei, puxa, eu preciso encerrar esse ciclo, mas de uma maneira harmônica, não quero conflito, não quero nada disso, porque é também uma profissão que eu gosto bastante, mas eu quero focar mais nas minhas coisas, e sempre com a Dene, constelei dinheiro, constelei várias coisas, constelei feminino, e fui constelando coisas assim, aleatórias, né? Aleatórias não, mas paralelas, que foram sempre me levando para isso. Olha, você veio para cuidar. Aí eu fiz um curso essa semana, né? Porque ascendente Gêmeos adora aprender coisas novas e no curso ficou claríssimo para mim uma crença que exaustão é sucesso, né? E eu tava lá em 2 empregos fazendo mapa, sendo terapeuta e também como enfermeira. Então, dupla jornada, achando aquilo o máximo, né? E tava no sucesso. Tava super no sucesso. O corpo somatizando, não conseguindo ter tempo de qualidade. E quando eu fui manifestar isso, né, o que seria sucesso pra mim, eu coloquei tempo de qualidade. Eu falei, mas que tempo de qualidade que eu tenho? De domingo a domingo trabalhando igual uma louca, não tá leve de nenhum jeito. Cheguei pra querida Rê, né, e falei, olha... Mandou o job. Amiga, preciso... que a gente tem um job novo. Exato. Cheguei e falei, identifiquei a crença que exaustão é sucesso em algum nível aqui, quero desconstruir isso, né. Aí fizemos todo lá o movimento do teto, entendi o que eu tava lá procrastinando, a dificuldade de se posicionar, ficando como criança, né. Aí ela me falou uma frase assim que pegou, né, coloquei no colo, que era meu, que adulto resolve, né? Adulto muda quando necessário. A criança que tem que ir pelo que o outro manda. E eu tava muito nesse contexto, né? Ah, mas o que meu pai vai achar? O que minha mãe vai achar? Investiram tanto em mim, né? Só posso cuidar das pessoas sendo enfermeira nessa vibração. E aí ela falou isso. Daí e no meu trabalho tava meio que, a qualquer momento você pode sair, porque eu não tava mais atendendo os requisitos lá. Mas não tinham se posicionado porque eu não me posicionei, né? A mudança também requer o posicionamento. E aí eu cheguei no dia, né, que eu fiz o teta com ela, assim, mas foi em seguida. Foi meia hora, assim, de intervalo. Aí a minha chefe sentou comigo na maior calma, tranquilidade, maior leveza e falou, olha, Adri, então, realmente você vai sair, a gente já tem outra pessoa para colocar no lugar, você vai treinar, a partir de tal dia você vai cumprir o aviso prévio. Leve, assim, ó, tirou
trocentos quilos de mim. Eu falei, nossa, Os áudios. era só um movimento que precisava, era só desconstruir uma crença. E geralmente chega muitas pessoas assim pra mim, principalmente na Revolução Solar, porque a Revolução aponta o que você tem que olhar, né? O Aponta, viu? Não, ela aponta. A Revolução sempre, como ela é um direcionamento pro seu ano pessoal, né? Ela vai mostrar o que, que você vai ter que mas mudar. é de nervoso, né? Que a gente fala assim, nossa, O né? Então, e quando eu olhei a minha revolução ali, eu falei, meu Deus, ano em Gêmeos, é muita mudança, são muitas oportunidades, como que eu vou lidar com tudo isso, né? E geralmente chega muito dessas questões, quando as pessoas vêm fazer a revolução, é um mapa que às vezes elas têm medo, né? Às vezes as pessoas falam, no próximo não vou nem fazer, porque eu tive que olhar pra isso. Eu gravo os áudios da Revolução e quando eu ouço de novo, que eu vou ouvindo durante o ano todo, começa assim, ai meu Deus, que lá aquele vem, mês lá. que ano que tá? Chegou aquele mês. Né? Eu sempre falo assim, que ano que tá? Ah, seu ano esse ano tá em Gêmeos. Ai meu Deus, mas o que é? O que vai eu tenho que olhar? desiludir? O que não dizer? Eu falo, ai meu Deus do céu. Exato. Mas depois tudo vai fazendo sentido, porque aí é como se a gente já conseguisse entender esse aspecto da mudança, né? Sim. E isso que você trouxe da criança e do adulto, né? O adulto resolve, a criança, ela tá lá no drama, ela quer sair, mas e aí? Mas ela não Chamar a quer. atenção de alguém, quer que alguém venha cuidar dela, Isso. a criança, fica ela só na vítima. Aprovação, né? A criança tá lá nada mais precisando fácil. que alguém cuide dela, tá chamando a atenção, como as outras pessoas agem. Se ela parar de reclamar, não vai vir nenhum pai nem mamãe cuidar dela. Não vai vir ninguém Exato. cuidar dela, né? E aí, se é adulto, o adulto ele vai. O adulto ele verdade. não tem mais aquele tempo de ficar no drama, na dramatização. Então aí as coisas mudam. E as pessoas na nossa volta, elas começam a agir de acordo com aquilo que a gente tá. Então se a gente tá na criança e buscando, tudo certo, né? Sim. Vai vir o que é. Mas às vezes a gente tá na criança, tá falando, não, mas eu não queria estar aqui, mas eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que a gente tá lá. Quando a gente olha para esse lugar, olha para essa criança também, que às vezes a gente só largou nossa criança lá atrás, falou, não. O que aconteceu com o medo daquela criança? Como aquela criança via o pai? Como aquela criança via a mãe? Essa criança só cresceu e tá aí ouvindo podcast agora. É esse Você é criança. às vezes a gente tá nesse lugar de criança. Falo porque eu também fiquei muito tempo lá para eu entender. Né? Às vezes vem a criança que começa... Hoje mesmo eu tive uma sessão de teta que o que ela guardou? Ela estava na criança, mas qual era o ressentimento de criança? O pai tinha um negócio e ela foi trabalhar com o pai. Só que ela era nova ainda, era o momento dela ser criança. Então, em algum nível, ela guardou aquele ressentimento da criança dela, né? Como se o pai tivesse feito uma traição com ela, em algum nível. E até agora ela estava no lugar da criança indo trabalhar, no mesmo lugar, da criança fazendo o mesmo movimento. Mas chegou uma hora que ela tá fazendo o mesmo movimento e o corpo dela falou assim, a gente não aguenta mais, a gente quer sair, a gente quer mudar, a gente quer ter outras coisas, a gente quer sair do papel, né, de filha, não de filha, mas de criança, de estar naquele lugar de criança. Então aí a gente olha para fazer esse movimento, o que é, onde que essa criança se machucou. Exato. Em algum nível a nossa mudança às vezes é esse medo, quando a gente fica muito tempo lá, quero mudar, né amiga, quero mudar, você pode trazer mais disso aí, mas pode mudar, aí você faz uma constelação da criança, você vai lá tomar uns tapas, é verdade. Nossa, a constelação não posso nem falar nada, né, gente? A constelação vai tirar você da mudança, você querendo ou não, né? A constelação Porque ela abre, é verdade. você vai ficar na mesma vida, a gente fala, né, Bert Hellinger que fala que quando você tá no sofrimento, ali você tem companhia, né? Ser feliz, fazer algo diferente, você vai ser um movimento sozinho, né? E muitas vezes as emoções, a emoção do medo, ela vem falar pra você, olha, aqui você não tem repertório, aconteceu alguma coisa aqui, ou deu morte, deu BO, deu alguma questão aqui. Então o medo ele não é uma emoção ruim, o medo é uma emoção de sobrevivência, porém você tem que saber trabalhar com o medo, compreender por quê, por que eu tô com esse medo aqui, o que eu tenho que me preparar melhor porque eu não tenho esse repertório, ir atrás de novo repertório. Então a constelação ela te traz uma oportunidade de você ver o que você está fazendo nesse script pronto que você está vendo ali programado pela parte genética dos seus ancestrais a fazer aquele script de destino pronto para que você possa entrar em contato com isso e assim fazer uma liberação de consciência para que você possa fazer de uma maneira diferente com um novo movimento, uma nova mudança de um script que você vai criar entrando nesse vazio para que você possa colocar novos repertórios. Então é uma mudança
mas é uma mudança gostosa. Você só vai conseguir ter resultados diferentes na sua vida se você fazer ações diferentes. Não tem outro segredo, não dá para você continuar fazendo o mesmo movimento e querer que a sua vida mude, né? Você tem que ter novas ações para que também as mudanças possam acontecer, né? E a gente mudança... estava conversando muito sobre mudança, de sair da casa dos pais, de você sair, de desconectar, você poder de pai. se desconectar. Muitas pessoas eu vejo que vai fazer constelação e quer fazer, principalmente as pessoas que constelam prosperidade e relacionamento com o dinheiro, que elas estão ali ainda na casa dos pais e não conseguem sair dali, porque ela critica os pais e daí por isso até aprender a amar os pais, ela não sai da casa, ela mesma se coloca, se sabota e fica naquele lugar. Quando você consegue respeitar esses pais como eles são e percebe que eles não te devem mais nada, bebê, você consegue picar a mula e consegue dar conta da sua vida. Vai lá fora, se movimenta, você consegue mudar, você consegue fazer as coisas diferentes. Começa a ter ação que todo o universo vai começar também a mudar junto com você. Esse é o segredo, né, meninas? Mas isso que a Dani falou, de que a gente tem companhia, né? Tem algumas famílias, não sei se vocês já viram alguma, mas que tem vários médicos na família. Aí chega uma linda e fala assim, mas gente, eu não quero ser médica. Eu quero ser nutricionista, eu quero cozinhar, eu quero ser chefe de cozinha, nada a ver, não quero nem ver sangue na minha vida. E às vezes fica pesado, porque é como se só tivesse aquele roteiro, aquele roteiro. E às vezes para aquela família é tipo assim, mas como assim? Você vai ser chefe de cozinha? E a chefe de cozinha pra família é o quê? Não, mas não tem sucesso, né? Não vai ter. Então às vezes a gente tem que olhar pro que o que é esse rolê que vem antes aí? O que tá por trás dessa mudança? O que tá por trás da gente fazer diferente na nossa família, né? Às vezes a gente é um peixinho fora d'água na nossa família, principalmente quando a gente vem pra fazer um movimento, então... Sim, a ovelha negra da família, que a gente fala na constelação familiar. Olha lá, as ovelhas, tudo reunido aqui, né? Mas é muito legal isso que você falou. É o que você estava conversando com vocês no primeiro módulo do curso, sobre a boa consciência e a má consciência. Isso. Então, às vezes, a gente, às vezes não, né? Quando a gente é ovelha negra da família, a gente vem de um sistema familiar onde aconteceu várias coisas daquele jeito. E você é o escolhido pelos ancestrais para fazer a mudança, né? A mudança necessária. Geralmente aquariano, né? Mas assim, os terapeutas também, viu? Sim. Então, só pra falar, assim, às vezes a gente tem um movimento diferente. Mas às vezes o que acontece? Dentro da sua família existe um padrão de coisas. Pode ser ela nociva ou não pra você, né? Mas muitas vezes é algo que você vê que está se repetindo. Então, quando você vai fazer um movimento diferente para mudar isso, você está indo na má consciência do seu sistema familiar. E como a gente tem uma necessidade de pertencimento, para a gente fazer o diferente do nosso sistema familiar, nós temos que incluir esse movimento para daí pedir essa licença para poder fazer diferente. Se você simplesmente se revolta, não vai fazer igual eles, e faz diferente na revolta, lá na frente vai ficar pesado pra você e você vai ter que voltar a dar uma olhadinha nesse rolê que você excluiu. Porque você se tornou independente do seu sistema e isso vai fazer com que você se sinta desconectado com a fonte da sua vida, sem sentido lá na frente. Então, quando você consegue olhar pra ver o que tá ali, aí com a sua consciência você, eu peço licença pra fazer um pouco diferente, aí você fica mais leve pra fazer essa mudança. Por quê? Nessa mudança, nesse novo movimento que você está fazendo, vai precisar de repertórios novos. Você está trazendo novas informações para o seu sistema familiar que ainda não existiram. E quando a gente está aqui fazendo tudo natural, repetindo a profissão do pai, da mãe, da família, dos ancestrais, são coisas que está pronto no nosso inconsciente, está na nossa genética, está prontinho ali. Você vai ler alguma coisa, já está pronto no seu inconsciente. Sim. Alguém já aprendeu isso lá atrás. Herdou para você, igual você herdou a cor dos olhos. Então, quando você vai fazer um movimento diferente, é uma energia que você vai ter que gastar, porque o nosso cérebro é programado para economizar energia, que tem esse pequeno detalhe das trilhas neurais. Então, daí, quando você vai fazer um movimento diferente, você não tem conhecimento. Aí que vem o medo, trava você para que você não faça diferente. Aí você tem que conhecer o porquê que existe aquilo para você conseguir fazer um movimento diferente. E isso também, gente, é pra gente aproveitar a vida, não. Né? Às vezes a gente veio de uma família que é sacrifício, sacrifício, sacrifício. Ah, você já foi viajar pra fora? Não, isso não é pra mim, não é pra nossa família. Não, a gente é muito distante de nós. Ah, mas como que aproveita a vida? Mas que horas? É sábado e domingo, né?
né? Que tempo que eu tenho? Que tempo que eu tenho? Sacrifício. E aí a gente vai querer aproveitar a vida e fica pesado. Porque a gente olha a nossa família e fala, mas se eles não puderam, né? ninguém aproveitou a vida, não tem, é como se não tivesse. Isso, como se fosse irresponsável, né? E às vezes é aí uma questão, às vezes a nossa família tem uma crença de que o trabalho a gente tem que bater o cartão, né? Quando a gente tá numa profissão que não é, a gente fica, mas a nossa mãe, nosso pai, o que eles acham? É a segurança do próprio pai, a CLT, né? Uma segurança de pai e mãe. É uma segurança, exato. Então, às vezes, até nisso fica pesado pra gente. Quando a gente olha, entende, tá, mas por que eles não aproveitaram a vida? Porque eles escolheram e a gente começa a mudar isso daí, né? Olhar e fazer diferente, olhar e ver a possibilidade. Em algum nível, a gente também tá curando esse sistema, por quê? É como se até então o computadorzinho deles entendessem que a vida é só sacrifício. Sim. Só sacrifício. E aí, um dia foi. Isso, porque é o contexto deles. Isso, porque foi registrado. Exato. Na vida deles foi só sacrifício. Foi sem descanso, foi sem diversão. Precisou esse momento. Tem muitas pessoas que chegam pro Theta Healing porque elas não sabem se divertir. Elas não conhecem a sensação de diversão. O que é diversão? Ela nunca acessou a diversão. Então é como se ela quisesse sair desse peso, mas ela não conseguisse acessar a diversão. Sim. Então a gente olha de novo para onde que isso foi perdido e traz. E quando ela traz essa diversão, é engraçado que começa o pai, a mãe, os irmãos conseguirem a se conectar. Sim. Porque ela fez esse movimento, ela trouxe para o sistema dela que é seguro se divertir, que é possível ela ser responsável e adulta e ainda assim se divertir, né? Os dois. E é muito legal quando uma pessoa vem e faz uma constelação e faz um movimento diferente, como vai acontecendo uma liberação, e ela fala, nossos pais, na família, as pessoas da família. Então, quando você faz uma constelação, por exemplo, e você muda essa crença, o que é legal é que todas as pessoas do sistema começam a perceber esse movimento. Vai abrindo, vai mudando, né? Porque assim como você traz essa crença que tá lá atrás, que um dia foi desse jeito, mas que hoje é outra realidade, outro contexto, outra cultura, você também vai curando essa informação e dentro de você tem energia que vai reverberando também com as informações dos seus ancestrais. É como se fosse um computador ligado ao computador deles. A gente trouxe um download pro seu computador, é como se os outros, né, sistemas fossem assim, então dá. Exatamente. Porque seguro. todos conectados. Porque assim, imagine, nós temos a nossa consciência e temos a nossa genética aqui. Então toda a nossa epigenética, a nossa genética foi programada para sustentar essas crenças e essa energia. Quando você desprograma, quando você cria, quando você compreende outra informação, você vai colocar dentro de você, mas você tá ligado a todos os movimentos. Então as pessoas ela vê, não que você esteja, a gente não pode salvar os que vieram antes da gente, mas a gente começa a fazer esse movimento, de trazer essa nova energia, liberando essa situação, esses traumas que foram vividos lá atrás, para que possa ter uma nova consciência. Tua nova consciência conversa com essa consciência antiga que representa o ancestral, e isso vai amenizando e vai ajudando todo o sistema familiar e as pessoas que estão à sua volta, né? Porque você se torna exemplo. Nós aprendemos muito por movimento das outras pessoas também, né? Vai nos dando mais coragem. Por quê? O que a pessoa mudou, quando a pessoa é pioneira, ela fez algum movimento diferente, você vê alguém fazer um movimento, nossa, eu tenho confiança para fazer, porque a pessoa fez e deu certo. É possível. Então você pode ser uma referência, né? Para que as pessoas também comecem a mudança. E quando a gente muda, né? Tudo em nossa volta muda. Quando a gente né? muda, o mundo muda com a gente. Muda com a gente. Quando a gente muda, o mundo anda pra frente. A gente muda, o mundo anda pra frente. Tem uma frase do curso que eu fiz de PNL, né? Do você que o mundo muda quando você muda. Exato. Às vezes a gente tá brigando com o mundo, tá reclamando, tá não sei o que, né? Mas e a gente quer mudar? A gente não quer. Porque exige o nosso movimento. E mudar é um vício, né? Sim. Quando a gente começa a mudar, quando a gente começa a transformar, é um caminho sem volta. Você quer ver a mudança? É lembrança do Facebook. Nossa. Meu Deus. Essa semana apareceu uma lembrança de 2 anos atrás. Eu olhei a minha foto e falei, gente, quem é essa menina? A energia muda tudo, né? Quem é essa menina? A roupa, a energia, o estilo de vida. Tudo muda. Né? Então, assim, quando a gente olha alguma foto antiga e fala, nossa, tu é a mesma pessoa? Então, opa, alguma coisa tá errada. Peraí. Né? A gente tem que olhar, se a gente não tá mudando, gente, alguma coisa tá errada. A gente acomodou. Isso. Sim, é até bom pra programar pra se relacionar com outras pessoas, né, amiga? Porque, tipo, a gente muda, daí você fala assim, mas e se lá na frente mudar? Ainda bem, eu também estou mudando. Vamos mudar juntos, né? Qualquer caso no mapa, qual que é o que move no nosso mapa que a gente tá, assim, propício a mudar, o signo que tá mais mutável, assim?
existe a casa do nosso estilo de vida, que é a casa 9, né? Então, quando a gente está desconectado, a gente não consegue fazer essas mudanças. E tem a casa 11, que é a casa da sociedade, a maneira como você tem que se comportar. Então, essa casa, às vezes, ela acaba sendo um pouco perigosa, porque acaba influenciando muito. E uma das coisas também que eu sempre trago nas sessões, né, quando é muito difícil da pessoa mudar, ela tentar resgatar como era a infância, a criança interior dela, né? O que ela gostava, quais eram os sonhos, tinha alguma coisa que ela tinha prazer em fazer. Geralmente, quando ela traz isso de novo para a realidade, fica muito mais fácil dela fazer um movimento. Por exemplo, eu sempre gostei muito de dançar. Quando eu parei de dançar, foi difícil de eu fazer movimentos. Eu comecei a ficar estagnada. Ou a pessoa gosta de pintar, ou a pessoa era livre e, de repente, por algum contexto, ela teve que ser responsável logo cedo, né? E quando ela tá desconectada com a casa 9, que ela não consegue fazer as mudanças? As mudanças, porque é o estilo de vida e dela. depois de Libra que vem? Oi? Grupo de Libra, qual que é? Depois de Libra, vem Ela tá querendo Escorpião. descobrir. Aqui é ao vivo. Ao aqui vivo. a gente já descobre os rolês. Aqui A gente mesmo. tá A gente já vai de Escorpião, tipo Escorpião. assim, meu oposto, por isso que eu... Exato, tudo, né? Então se vocês têm alguma dúvida de como mudar, tenta lembrar como que era a criança, né, a sua criança interior, tenta se conectar com ela, né, fazer uma constelação sobre criança interior, é libertador, né, porque você acolhe seus sonhos, sua criatividade, quem você realmente é, você veio em essência para vibrar aquilo que você deseja. Se tá insistindo num padrão que não tem nada a ver com você, precisa identificar onde tá essa crença te estagnando, né? E às vezes, gente, a gente quer mudar, mas a gente não sabe o que, não quê? sabe o como. Olhar a nossa criança faz total sentido, porque esse dia a gente tava, né, indo viajar, e a Adri falando pra mim, nossa, quando eu era criança eu gostava de ir no planetário. Eu pensei, mas que criança que gosta de ir no planetário? Astróloga, que é astróloga, que quer gostar de ir no planetário. E fui umas 10 Pra mim vezes. não tinha sentido nenhum, mas a astróloga gostava de ir lá. Então assim, olha pra sua criança e lembra o que a sua criança gostava. Porque a sua criança não tinha crenças de muitas crenças de impossível, né? Aquela camada de crença que a gente coloca quando a gente cresce. Então, o que você gostava de fazer? Qual era a essência daquela criança? Se conectar com aquela criança de novo, vai te fazer entender muitas coisas, né? Então, eu era uma criança que eu sentia muitas coisas. E eu tava como canal, mas não sabia como usar aquilo ali. Mas hoje faz sentido a minha criança... Por que você fazia aquele movimento? Você tava no monte, gente, ficava lá olhando e ficava imaginando Deus assim. Por que eu tenho casa 9 e Escorpião? Seu estilo de vida. Eu meditar quando eu era criança, gente, que queria nem saber que era isso. Você queria conectar com a galera. Nossa, Deus tá olhando pra tudo, que bonito, é tudo, Você transforma conectando tudo. com uma fonte e entendendo onde tava. sem saber nem o que tá Mas a fazendo. nossa criança, ela tem muita coisa pra falar pra nós, né? Exato. Tá chegando aí, acho que já foi esse podcast Dia das Crianças, mas vamos olhar, né? Não sei, estamos em datas diferentes aqui, mas vamos olhar, gente, pra nossa criança e entender o que ela tem pra dizer. Sim. O que ficou guardado lá atrás. Exatamente. Quer mudar? Olha pra criança. Ela vai te mostrar muitas informações. Apontar o caminho. Exatamente. Eu vejo nas constelações, muitas constelações eu tenho que fazer o resgate da criança. E a pessoa começa a constelação colocando ela criança, e ela tá parada ali naquela infância, né? E quando a gente faz o movimento, daí eu coloco o adulto conversando com a criança interior dela, para que daí ela resgate aquela criança e ela faça o movimento que ela exigiu que alguém fizesse, mas que ela mesma faça aquele resgate com aquela criança, para que fique seguro, né? E é muito legal também. Tem uma emoção que também movimenta muito e que é uma emoção que é muito legal de a gente falar aqui, que movimenta a mudança, que é a raiva. A raiva. Vai na força do ódio. O ranço, minha filha, ele O cérebro reptiliano são as emoções que são as primárias, né? Então, as emoções que lá nos primórdios a gente tinha essas emoções para saber sobreviver. Então, viu lá os homens da caverna, na hora que eles iam caçar, eles ficavam com medo, então eles paralisavam no medo. Aí, quando eles viam que não tinha muita coisa para fazer, eles tinham que lutar, aí eles sentiam a raiva, para a raiva movimentar e salvar a vida deles, para movimentar, de brigar com os animais, com as coisas que ofereciam perigo. E a nossa raiva, ela tem a seguinte pergunta: o que você está vendo de obstáculo aí que está te causando raiva, né? E a raiva, ela vem como uma emoção de movimento. Você quer ver uma raiva movimentando? Você já viu uma mulher com raiva do ex-namorado? Uma mulher quando acabou de tomar um pé na bunda? Ela cria uma força. Essa mulher... Destrói Aqui, um carro. aqui, ó, bem...
Essa mulher, ela muda, ela ressurge das cinzas. Ela muda. Sim, sim. Mas era o quê? Na raiva. Exatamente. No ressentimento, na raiva daquela pessoa. Poxa, eu não acredito que fez isso comigo. Então, você fez isso? Então você vai ver só. Sim, mas é interessante a gente observar Né? essa raiva. A gente saber trabalhar ela a nosso favor. Do que ficar somatizando. Do que ficar somatizando. Porque a raiva, ela tem que ser soltada, liberada, fazer movimento. Você tá com raiva? O que você tá vendo de obstáculo na sua vida que você precisa tirar do seu caminho? Então, movimenta. Toda vez que você estiver com raiva, movimenta. Se você estiver com raiva, ficar guardando essa raiva e não fizer nada de diferente na sua vida, Não vai adiantar. seu corpo vai te falar. Seu alguma fígado vai falar. informaçãozinha, bem importantinha. Ó o fígado, ó o fígado. É, o fígado aí, né? Sendo afetado. Vai beber, vai fazer alguma coisa. Não adianta beber, tem que resolver, né? Precisa do lugar, gente. Exato. Então, a mudança, gente, ela é o principal, é uma das principais coisas que você precisa ter como hoje na nossa consciência, como algo, é bom mudar. É bom ser um ser ilimitado, que a gente pode fazer várias coisas, sem limitações, sem subjeções, sem coisas que a gente fica travando na nossa vida. Então tenha consciência que mudar é uma parte, faz parte da evolução humana. Exato. Que é bom conhecer quantas oportunidades a gente não tem. Hoje eu trabalho com isso na minha vida, nossa, eu taurina que sou. Trabalho com a mudança na minha vida com uma maneira tão gostosa, porque às vezes acontece algum momento, vai no ciclo, vai no movimento. Aí acontece você tá indo por um caminho, aconteceu um acidente, vai ter que pegar outro caminho. Você vai olhar coisas que às vezes você não podia olhar. Não deu pra você comer isso, você comeu outra coisa que você não tinha oportunidade. Pede coisas diferentes. Comeu pizza de 4 queijos? Vai pedir pizza de palmito. Ela tá falando isso pra virginiana, que gosta de sempre do mesmo negócio, né? Pro virginiano, gente, mudar é uma coisa assim, de doido. Porque você fala assim, ai meu Deus, né? E a minha tem que vida é cheia programar de mudanças, tudo. tem que programar tudo. Só que são nessas mudanças que a coisa, ó... Acontece. E aí você fala, nossa, ainda Sim. bem que mudou, que aconteceu. Exato. Mas qual é o medo? Quando a gente fala assim, ai, tem alguma coisa na minha vida que não tá bem. Tá, e qual é a área? Aí você vai entendendo, né? Quando você olha qual é a área que tá pegando, que você queria mudar, o que de pior acontece? E mudar lá, vocês querendo mudar na cara de Ó, novo. perguntinha. Mas o que de pior acontece em mudar? O que de pior acontece em fazer um movimento que é só seu? Tem um movimento que é só seu. Tem vários movimentos que são só nossos. Então. Ninguém pode mudar por você. Ninguém pode mudar por você, só que às vezes a gente tá esperando que o outro mude, né? A gente quer mudar nosso relacionamento, mas a gente quer que o outro mude. Porque a gente é perfeita, né? Solução pro meu marido, quero marcar constelação pra minha mãe. É ótimo, vai ajudar você também, que tá na mesma linha de ressonância. Mas, gente, Geralmente é a pessoa. É a pessoa, entendeu? É a pessoa. Então, assim, às vezes a gente quer que alguma situação mude. Ai, Rê, meu filho não tá divertindo, não tá aproveitando a vida. Quero que ele olhe pra aquilo. Mas e você tá? Ai, não tô. É referência. Mas você tá fazendo movimento, então vamos fazer um movimento com você? Ai, não faz. Entendeu? Então, assim, são escolhas que a gente faz, né? Se a gente quer mudar, se a gente quer um movimento, a gente vai ter que entender o que de pior acontece. O que o nosso inconsciente acha que de pior vai acontecer. Qual é o medo que ele tá de mudar? O que ele tá achando que é perigoso? O que ele tá achando que é ruim? O que ele tá achando que vai perder se ele mudar? Porque quando a gente muda, algumas pessoas vão se desconectar. Algumas pessoas vão afastar, porque a gente já não tá mais ali na mesma vibração, não faz mais sentido para algumas pessoas. Tudo certo, então a gente vai ter escolhas. A gente vai perder e a gente vai ganhar, como em tudo na vida. Sim. Então quando a gente olha, o que a gente vai perder se a gente mudar? O que a gente vai ganhar se a gente mudar? A gente vai conseguir ter clareza ali no que tá bloqueando a gente, né? E às vezes a gente cria um monstro, gente, que não existe. Muitas vezes. Né? Ai, Rê, o que minha mãe vai achar? O que minha mãe vai achar? E a mãe virou um monstro gigante. Aí a gente faz ali no Teta Healing. Tá, imagina a sua mãe, tal. Libera a crença e entende. Rê! Aí chega a mensagem. Você não sabe. Falei pra minha mãe. Tá tranquila. Menina, você acredita que ela me apoiou? Eu jamais imaginei. Então a pessoa ficou com um monstro lá. Olha pro medo, gente. Olha pro medo. Olha pro monstro, gente. Olha pro monstro, que o monstro fica pequenininho e dá tudo certo. Olha pro medo, ele fica... E lembrar ele só precisa ser visto. Isso. Exato. Medo você pode olhar à vontade pra ele só tá ali pra ser visto. Né? Exato. Uma coisa bastante interessante que eu quero trazer, que foi uma experiência minha, que a gente, pra ir pra um lugar, a gente vai pra um extremo, né? E quando eu comecei minhas mudanças, nossa, eu comecei, quer mudar tudo. Aí você começa a mudar tudo. E muitas vezes também a gente tem que prestar atenção
que para mudar a gente precisa primeiro também agradecer pelo que a gente já tem. Pelo processo. Pelo nosso processo. Para que a mudança seja leve e que você não precise mais voltar para lá. Quando a história se repete, alguma coisa tem que aprender. Tem que voltar para lá. Mercúrio está retrógrado aí, travando nossas línguas para nos mostrar isso. Mas enfim, gente, o que eu quero falar para vocês assim? Muitas vezes a gente quer isso me faz mal, vai tirando da vida. Mas precisa existir um agradecimento, porque tudo que tem na sua vida é uma história, né? Eu comecei a desfazer das minhas coisas que eu quero mudar de casa, por exemplo, e eu comecei a abençoar as minhas coisas. Não é uma maldição, não tá guardando energia de nada nem de ninguém. São pessoas que participaram da minha vida que eu agradeço para que aquela mudança seja leve, né? É uma pessoa, não sei o que lá, saiu da minha vida, que bom que saiu. Não é assim. A pessoa precisou se afastar daquele momento da sua vida, mas ela te ensinou algo enquanto foi importante. Agradece pela presença daquela pessoa na sua vida para poder liberar. A gente só pode mudar na serenidade, na amorosidade, quando a gente inclui primeiro, agradece, aí a gente faz o movimento de mudança. Porque senão fica uma mudança destrutiva e não evoluída, né? Aí você tem que voltar. Atenção. Aí um dia você vai ter que voltar para lá para dar conta de tudo isso. Porque tudo que te aconteceu, tudo que você tem, seja objeto, pessoas, sentimentos, o que for, é necessário para te tornado quem você é hoje. E você precisa de tudo isso, não para levar como bagagem, mas para agradecer, integrar em você e deixar que as coisas partam e você possa também partir para um lugar mais saudável. Tem uma questão que às vezes, a gente passou algum deserto na nossa vida, né? A gente passou por um lugar muito pesado, por um momento muito pesado. Só que a gente fica lá, no passado, lá atrás. No trauma parado. No trauma parado, estagnado e com medo do novo, com medo dessa mudança. Então o deserto, gente, é um lugar da gente passar, entender. Aquelas crenças, trocar o certo pelo duvidoso. Jesus, tira, quebra, cancela. Cancelado, trocar o certo pelo duvidoso. Exato, trocar o certo. Muito essa. Se você testa aí essa crença aí, se você... depois tem que olhar pra isso aí. Pergunta pro seu coração se você tem nesse momento essa crença, se a hora que a gente falou fez sentido pra você. Se você já ouviu essa frase de alguém da sua família. Trocar o certo pelo duvidoso vai te deixar parado, estagnado, onde você tá. E muitas vezes você tá lá no deserto ainda porque você tá com isso daí. Às vezes a mudança é num relacionamento, às vezes a mudança é num trabalho, né? Às vezes a gente tá num relacionamento que a gente não tá recebendo aquilo que a gente acha que a gente merece, mas trocar o certo pelo duvidoso. Vai saber que pelo menos ali eu já sei, né? Exato. Tem já sei idade, já tem intimidade, trabalho, trocar o certo pelo duvidoso. Não, às vezes, gente, tá chegando uma oportunidade de trabalho que você vai ganhar mais, que vai... Mas e aí? E se lá não der certo, trocar o certo pelo duvidoso? Percebe como vai se encaixando? Sim. E isso, gente, a mudança inclui final de ciclo. A gente tem que entender quando um lugar não cabe mais pra nós. Quando não é mais momento. Tem uma frase que quando você é o mais esperto da roda, você tá na roda errada. Muito bom. Você tá na roda errada, olha pra você. Quem que tá aí na sua roda? Você tá o mais esperto? Tem que evoluir, tem que procurar as coisas. Exato. Tem que melhorar. E a gente tá aqui pra isso, né? Quanto mais rápido a gente percebe esse movimento, mais a gente consegue partir. E saber o movimento certo. Você saber o momento que é pra você estar ali e o momento que é pra você sair dali, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai fazendo movimento, a gente exige que as outras coisas à nossa volta mudam. Não tem como a gente controlar o que tá lá fora, né? A gente pode apenas mudar a nossa percepção, a maneira que a gente olha para as coisas. A pessoa que está do seu lado não vai ter como você mudar a pessoa. Você pode mudar a sua maneira de olhar para ela, a sua maneira de se posicionar, aí para assim as coisas mudarem na sua vida. Então, Exato. mudar é o começo de tudo para você ter a vida que você realmente merece. Exato. Mudar Essa é bom. bela frase. Que finalizamos. Que a gente finaliza mais esse episódio. Curtam, compartilhem, deixem pra gente se vocês estão ouvindo esse podcast ou assistindo, tire um print, marca a gente, conta que você está assistindo. Para nós é muito importante esse movimento de saber o que tá rolando aí, de trás das câmeras, né? De trás Exatamente. E o que precisar, nós estamos à disposição. Nosso link, nosso contato está também aqui, nosso link da bio, está aqui no nosso lá no perfil do YouTube, que você pode acessar e entrar em contato no WhatsApp diretamente com a gente. É isso. Até a Um próxima, beijo, gente. até o próximo.